A seguir, Hora da Notícia. Os riscos da automedicação. A prática é a principal causa de intoxicação no Brasil. Na última entrevista da série sobre gênero, nós vamos falar sobre as barreiras que precisam ser vencidas na área da educação. Nossa convidada aqui no estúdio é a promotora de justiça Ana Cristina Ferrarese. O novo uniforme do Esporte Clube Gaúcho para a temporada de 2019. A alfabetização de jovens e adultos nas escolas estaduais de Passo Fundo e os projetos com o apoio aqui da UPF. E a gente mostra ainda nessa edição o passofundense de 9 anos que já tem 19 títulos nacionais no kart. Hoje é sexta-feira, é 29 de março, é hora da notícia. A prática que nós vamos falar agora é comum e perigosa. A automedicação é a principal causa de intoxicação no Brasil. E utilizar remédios sem o acompanhamento médico pode transformar aquela doença leve em algo crônico. Quem nunca procurou na internet os sintomas de alguma doença ou até mesmo um remédio para sintomas físicos ou emocionais? Isso é bem comum, né? Mas a automedicação oferece sim alguns riscos. Pessoas que têm cefaleia, dor de cabeça constante, ou que têm dores musculares, ou que têm dor nas costas, acaba por conta comprando relaxante muscular, anti-inflamatório e vai usando de longo prazo. Esses medicamentos a longo prazo, eles podem afetar o estômago, causando lesões e de repente evoluindo para uma gastrite. Eles podem mascarar sintomas de uma outra doença e aí a pessoa, na verdade, ela alivia o sintoma, mas ela não trata a causa. A automedicação é a principal causa de intoxicação no Brasil. O país também ocupa a primeira posição no ranking mundial de automedicação. Só nesta farmácia, pelo menos 30% dos clientes compram remédios sem receita médica. Algum medicamento que é vendido sem receita, né? A gente consegue comprar, mas tem algum especial que precisa receita, né? Então... Quando é possível, tudo bem. Quando é possível, tudo bem. Os clientes que chegam sem receita são orientados pelos farmacêuticos a utilizar com responsabilidade. Ou a pessoa acha a consulta muito cara, ou acha que tem que esperar muito tempo na fila do posto e tal, do SUS. Então, eles acham mais prático vir até a farmácia e conversar primeiro, tirar algumas dúvidas com o profissional farmacêutico. Mas a gente encaminha eles, para o hospital, para o médico fazer o diagnóstico e tudo. Quando há necessidade. Com certeza. Os farmacêuticos têm autorização do Ministério da Saúde desde 2012 a prescreverem remédios sem as tarjas vermelha ou preta. São medicamentos que, pela legislação, eles podem ficar ao alcance do paciente. Então, tem algumas pessoas que já fazem uso, já conhecem. Então, eles pegam diretamente do balcão esse produto. Mas o correto, desses medicamentos que podem ser vendidos sem prescrição médica, é que ele converse com um profissional farmacêutico, A professora da UPF lembra que é possível fazer a automedicação responsável para sintomas leves que não são persistentes. A automedicação responsável, ela é considerada quando a gente tem um sintoma leve e vai até uma farmácia e faz a aquisição de um medicamento de venda livre, que a gente chama, que não são aqueles controlados, que precisam de receita, para aliviar pontualmente um sintoma. Por exemplo, a pessoa está com febre, vai, compra um paracetamol, toma para aliviar. Mas essa febre, se ela cessar e pronto, ok. Mas se ela persistir, precisa procurar a equipe médica para ter a orientação correta de diagnóstico e tratamento. Na última entrevista da série que estamos apresentando durante toda esta semana sobre gênero, a gente vai trazer agora um dos principais desafios que envolvem esse tema: descobrir quais barreiras precisam ser vencidas para que esse assunto seja enfrentado com seriedade também na área da educação. Bom, a nossa convidada de hoje é a promotora regional de educação, Ana Cristina Ferrarese. Seja muito bem-vinda ao UPF TV. E eu quero começar já lhe perguntando, de acordo com o Ministério Público e a sua área, que é a da educação,
quais as orientações para os professores trabalharem esse assunto em sala de aula? Bem, muito obrigada pelo convite. É um assunto extremamente complexo, difícil e controvertido. É um assunto que vem sendo tratado em nível nacional, estadual e nas regionais da educação com muito cuidado por tudo aquilo que ele desperta dentro da área educacional também. Veja bem, no momento em que se trata algo que até mesmo ideologicamente, muitas vezes, o professor, o educador, o pai e a mãe não estão cientes de que não é necessário apenas respeitar a condição peculiar da pessoa diferente, da pessoa em desenvolvimento, como, por exemplo, uma pessoa transgênera, um travesti, não apenas o respeito é preciso, mas a discussão. Porque essas questões que ficam misteriosas, veladas, subjacentes a ela, nós temos uma questão de violência muito grande contra aquilo tudo que a criança não sabe e que pode ser subliminarmente incutido na sua personalidade e dentro da sala de aula. Bom, na quarta-feira nós recebemos aqui uma educadora que falou sobre a relação, então, entre não tratar este assunto em sala de aula e a violência. Você acredita, como promotora, que há, de fato, uma relação entre estes dois temas? Perfeitamente, até porque é um assunto que a escola, como qualquer outro organismo social, e acredito eu que junto com a família, o principal organismo de proteção de crianças e adolescentes, tem que tratar. E tratar de forma séria, de forma concreta, com conhecimentos científicos, na maior parte, assim, no que for mais possível, que o professor também seja despido, ele próprio, se autodespe de suas ideologias, de suas convicções, obviamente que neutro ninguém é, mas que deve ser imparcial para levar tanto o conhecimento como encaminhamento das questões postas nesse tema. Por exemplo, se uma criança demonstra desde cedo na sala de aula que o seu sexo, o sexo biologicamente falando, por exemplo, uma menina, não é idêntico ou não tem afinidade com aquilo que nós entendemos social e culturalmente como gênero feminino, isso deve ser encaminhado, tratado com a família, com a sala de aula e com a escola como um todo. Bom, então, pela sua fala, o principal desafio a ser vencido é falar sobre o assunto. Com conhecimento, com bom senso, com respeito, sempre respeitando, obviamente, a faixa etária, o conhecimento da criança, o que as crianças trazem também para o professor, para que nós também possamos ressignificar aquilo que nós chamamos, que muitos educadores até e filósofos e sociólogos falam do currículo oculto, que muitas vezes não está, essas dúvidas não estão no dia a dia da escola, não são tratadas, mas elas vêm num currículo de convivência entre os alunos que se transformam em violência. E é isso que se quer evitar. Ou o assunto pode surgir a partir dos integrantes daquela turma, daquela sala de aula. Exatamente, mas isso tem que ser tratado e tem que ter, no nosso ponto de vista, dos promotores regionais de educação, falo por mim, desde o ensino superior, na formação docente, na formação acadêmica, na formação continuada, porque é um assunto que, embora ele venha, não seja de hoje, é um assunto que está tomando proporções bastante importantes no sentido de debatermos e encaminharmos as questões do modo mais natural possível. Doutora Ana, só para a gente concluir aqui, no caso de dúvidas, no caso de denúncias, quando o assunto envolver a escola, a sala de aula, o Ministério Público é um local em que as famílias podem recorrer? Certamente, o Ministério Público, conselhos tutelares, os órgãos da educação, mas falando do Ministério Público, nós teremos assim o máximo cuidado e o máximo prazer em receber dessas questões, porque sabemos, repito, que é um assunto complexo, novo, mas extremamente importante e que pode e vai evitar situações de violência, que é o que se quer
pacificando as relações escolares. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, obrigada. doutora Ana. Bom trabalho. Muito obrigada. E olha, se você ficou curioso, quer acompanhar as demais entrevistas que nós fizemos sobre este assunto durante a semana, é só você ir até a página da UPF TV no Facebook. E por falar em educação, foi autorizada ontem a construção da Escola Criança Feliz no bairro Manuel Portela, em Passo Fundo. A escola vai atender cerca de 160 crianças. O investimento será de aproximadamente R$1,5 milhão. A previsão é de que a obra comece já agora no segundo semestre deste ano. Depois do intervalo, a gente conta a história do passofundense de 9 anos, que já tem 19 títulos nacionais no kart. Nós já voltamos. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é que até 2024 não exista mais nenhuma pessoa analfabeta no país. Faltando 5 anos, nós não estamos nem perto disso. No Brasil de hoje, quase 12 milhões de pessoas não sabem ler nem escrever. Bom, e o que nós podemos fazer para mudar essa realidade? O que significa para uma pessoa estar inserida no mundo letrado? A gente responde essas perguntas agora na reportagem. Letra por letra, o mundo do seu Pedro se transforma. Faz 2 anos que escutou no rádio o anúncio do início das aulas de alfabetização na Escola Estadual Ernesto Toqueto. Não pensou 2 vezes. Depois de anos, era a oportunidade de ter contato com a sala de aula pela primeira vez. E o sonho desde o começo é ter o direito de tirar a carteira de motorista. Mas no pacote veio bem mais que isso. Primeira dificuldade é pegar o ônibus às vezes, né? E agora já o ônibus vem vindo longe, já sei qual é o ônibus, que é tudo, né? Mais independente já. Papel, lápis, borracha, um quadro com conteúdo, não precisa de muito para aprender a ler e escrever. Mas as transformações que isso causa na vida de uma pessoa vai muito além do que qualquer tempo de espera. O processo de letramento, ele não muda só a vida da pessoa. A pessoa, quando se transforma, ela transforma o contexto. Então, isso vai refletir em todos os aspectos da comunidade. No aspecto social, econômico. Não que antes delas serem alfabetizadas, elas não percebessem o contexto. Elas percebem o contexto onde elas vivem, mas elas não se sentem empoderadas de exigir seus direitos. Hoje a professora Maria Helena dá aula na UPF, mas ela também já passou pelos bancos do EJA. Quando pequena, precisou trabalhar para ajudar a família. Assim, foi se alfabetizar mais tarde. Mas isso não impediu que seguisse nos estudos. Hoje ela é especialista na educação de jovens e adultos e forma os professores que vão dar aula para esse público. A minha história se identifica com muitas pessoas que frequentam a EJA. Uns foi por causa da distância, outros porque a família achava que as mulheres não podiam frequentar a escola, mas a maioria delas é porque vem de famílias humildes e que tiveram que não optar entre estudar e frequentar a escola. É uma questão de sobrevivência, então tiveram que abandonar a escola. Hoje, a responsabilidade oficial de alfabetizar jovens e adultos é do Estado. Esse serviço é oferecido em 5 das 38 escolas estaduais de Passo Fundo. E na região, 12 entre 418 instituições públicas alfabetizam esse público. E se tratando de alfabetização, o Rio Grande do Sul é privilegiado em relação a outros estados. De acordo com o Atlas Socioeconômico, nós estamos entre os 10 estados com os maiores percentuais da população adulta com ensino fundamental e médio completo. Só que essa realidade não se aplica a todo mundo. A dona Eva aprendeu a ler há 2 anos, no projeto Aulão UPF e Coama, que atende os trabalhadores da cooperativa Amigos do Meio Ambiente. O objetivo não é só alfabetizar os catadores, mas também oferecer a formação tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. As aulas acontecem no próprio galpão de reciclagem todas as sextas-feiras. E para dona Eva, a alfabetização foi transformadora.
Agora eu já estou conseguindo assinar o nome, já estou conseguindo a ler. Então, para mim, mudou bastante o meu estudo aqui, né? Quando eu fui à primeira aula, eu já não queria, eu queria desistir. Porque começava a dizer, não tem mais idade, tu não é mais criança para estar estudando e não sei. E eu fui assim pensando, eu digo, não vou estudar mais e pronto. Mas eu acho que a idade não me interessa. O que interessa é o estudo. Esse é o de gato. O G. Isso aí. Okay. E não tem idade certa para ser alfabetizado mesmo. Da escola ao galpão, quem vê isso de perto são os professores. Não existe uma idade certa, não. Qualquer hora é hora. Então, assim, o chamamento que eu faço que as pessoas que ainda têm esse desejo latente, que voltam aos bancos escolares. Sempre é tempo. No início, eles eram muito reticentes a estudar, a sentar. Não, porque eu não sei. Mas no momento em que eles sentam e tem alguém que vai auxiliar eles, que vai explicar, é proibido a gente dizer não sei aqui na sala. De alguma maneira, eles sabem, e se ele não sabe desse jeito, eles vão pesquisar. Quando eles usam o telefone, a gente trabalha com pesquisa, vão pesquisar palavras. O que significa? Vamos buscar o significado da palavra. A escrita, eles querem muito escrever, porque os números eles dominam bastante, os cálculos assim eles dominam bastante. E a maioria deles eles querem tirar carteira de motorista ainda aqui, então eles querem ter essa autonomia, que eles não tiveram uma vida inteira a oportunidade de não estudar, que eles vêm buscar aqui. Essa autonomia de poder sair, pegar um ônibus, saber ler, saber se locomover. E é muito gratificante ver assim o crescimento deles, né? Porque é uma coisa que eles querem, eles buscam, então é diferenciado. É o poder transformador da palavra que dá voz e oportunidades. A maior prova de que ser alfabetizado, mesmo fora do tempo convencional, pode sim mudar a vida. O fim de semana deve ser de tempo seco e temperatura que pode chegar perto dos 30 graus. A previsão do tempo para o sábado é de sol com nuvens, sem chuva. Mínima de 16, máxima de 29 graus. O domingo terá céu nublado, com bastante nuvens, mas não tem possibilidade de chuva. A mínima fica na casa dos 19 e a máxima chega a 29 graus. O Museu de Artes Visuais Ruth Schneider vai realizar a oficina Domingo com Arte. Depois de amanhã, dia 31 de março. A oficina é voltada para crianças e faz parte da exposição Gênese, a construção do acervo do museu. Vai ser a partir das 3 horas da tarde no Portal das Linguagens, ao lado do Centro de Eventos. Fica aqui no Campus 1 da UPF, no bairro São José. A participação é de graça. O Esporte Clube Gaúcho apresentou ontem um uniforme para a nova temporada. O time estreia no próximo sábado em casa contra o Nova Prata e, ao todo, encara 3 campeonatos durante esse ano. Roupa nova e expectativa positiva. Assim foi o clima na apresentação do uniforme oficial do Esporte Clube Gaúcho. Prestes a estrear na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o Alviverde mostrou as peças que vão ser usadas pelo time e pelos torcedores. Com brasão em alto relevo, o uniforme dos 101 anos do clube mantém o verde tradicional e prioriza a leveza do tecido. Uma forcinha para garantir uma boa sorte na temporada. Vamos ter, pela primeira vez em muito tempo, futebol o ano todo. Então, nossas expectativas são as melhores possíveis. Está todo mundo trabalhando duro e se esforçando para que o Esporte Clube Gaúcho tenha um grande ano. Além do Campeonato Gaúcho, o clube também se prepara para disputar a Copa RS e a Série D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, trabalho duro o ano inteiro. A gente sabe toda a dificuldade, são 68 equipes de todo o Brasil, mas o clube está trabalhando para isso. E uma boa notícia para os torcedores. As novas camisetas do Gaúcho poderão ser compradas a partir de segunda-feira. E você, teria coragem de deixar seu filho sair de casa aos 6 anos de idade? Aos 9, viajar para o exterior sozinho?
Parece loucura, né? Mas o guri que a gente vai mostrar agora já tem conta no banco, recebe salário, tem patrocínio de uma grande empresa e empresário do concorrido mercado automobilístico. Ficou curioso? Então assiste aí a reportagem. A timidez de menino não condiz com o arrojo de quem pilota a 100 km por hora. Esse é o Heitor, guri que corre desde os 4 anos. Saiu da casa dos pais aos 6 e hoje, com 9, já tem 19 títulos nacionais no kart. O Heitor vem segurando ali a primeira colocação. Heitor recebeu a placa de 2 voltas. Os meninos do futuro do automobilismo. Vamos ver quem fica contigo para você acompanhar. O Heitor sai da frente ali na subida do S. Ele vem para a última curva. A curva que eu digo, a curva que eu digo, a curva que eu digo, porque O Heitor veio até aqui na PAI de Passo Fundo para uma conversa descontraída com os usuários. Daqui a pouco passando e entregando os livros para cada um que estiver aqui, se faltar gente... Também distribuiu um livro que conta sua trajetória. Nem que falte, a gente vai trazer. Eu prometo para cada um de vocês, viu? E fez fotos, muitas fotos. Para os pais tem sido desafiador manter vivo o sonho do filho em ser piloto da elite do automobilismo. Hoje o guri vive em São Paulo, em um caminhão-casa. O brasileiro de 2015 nós perdemos ele. Ficamos quase em último. E daí eu olhei para a Juliana e disse, eu vou ter o melhor piloto do país. Ele vai morar em São Paulo. E dela disse, mas nosso dinheiro não dá para ir e vir, não dá para alugar uma casa, vamos montar um caminhão. A mãe dele teve essa ideia, nós montamos e desde então o Heitor desbravou o mundo. O guri, mesmo vivendo alguns anos em São Paulo, ainda sente a distância dos pais. Foi muito difícil, tanto que continua sendo a questão de eu ficar longe dos meus pais e a questão que a gente tem que trabalhar bastante lá, infelizmente sem meus pais, mas a gente sempre nunca vai desistir e a gente sempre vai estar tirando o melhor do kart. Morar em um caminhão-casa é diferente e ele gosta. A saudade ele mata diariamente graças à facilidade da internet. É bem diferente, não é uma casa normal, né? É uma casa caminhão, eu gosto bastante de morar assim, só a questão dos meus pais que fica difícil daí. Hoje o Heitor recebe salário e viaja bastante em competições dentro e fora do país. E para acompanhá-lo em todas essas viagens, a família conta com a ajuda de um casal de amigos, o Celso e a Cleide. Esse casal conhece ele desde pequeno? Não. Esse casal, eles pintaram na vida da gente. Eles são meus padrinhos de casamento, mas nós éramos meio afastados. E um certo dia as coisas não estavam bem nos negócios deles, eles fecharam o drive que eles tinham e o Celso veio me pedir emprego. E daí, trabalhando comigo uma semana, 2, ele conheceu o Heitor e acabou se apaixonando pelo Heitor. E disse que cuidaria o Heitor em São Paulo e foi, e ficou. Hoje ele é o pai do Heitor. O guri tem conta em banco, recebe salário, tem patrocínio de uma mega empresa e é empresário do concorrido mercado automobilístico. O Heitor ele é contratado da empresa CIMED já, ou seja, o Heitor, se ele andar na linha e fizer tudo certo, ele já chegou na Stock Car. A folha de pagamento dele é da Stock Car. Mas a gente sonha mais, a gente sonha, quem lê o livro vai entender que apareceu um empresário chamado Edson Cortez, que é um cara que trabalha na Fórmula 1. E a gente sonha que o Heitor vai chegar na Fórmula 1. Esse é um sonho que não sai da cabeça do guri. Eu sempre tento melhorar o máximo, né? A gente tira sempre do melhor do kart. Não tem medo? Não tem medo. É acelerar. Eu espero até chegar lá em cima, né, na Fórmula 1. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa Semana. É hoje às 11 da noite e também amanhã e domingo às 7 horas da noite. O Hora da Notícia volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você e até lá.